Olá, seja bem-vindo. Nessa videoaula a gente vai entender aqui, a gente vai verificar, aprender a fazer a compilação do nosso servidor Horse, adequando ela ao Windows Services, para ela funcionar como um Windows Services, ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um servidor Horse menor, apenas com um controller, para que a gente possa focar especificamente em como a gente fazer essa migração, tá? Então, basta a gente utilizar, os nossos serviços anteriores que a gente criou, tanto o serviço de autenticação quanto o business, Tudo que eu vou explicar aqui vocês conseguem aplicar normalmente naqueles dois serviços que a gente criou nos primeiros módulos do nosso treinamento, tá? Então fique bem tranquilo quanto a isso. Eu só criei um projeto um pouco menor aqui para não ter nenhum tipo de interferência e não resultar em dúvidas aí no nosso treinamento, tá? O objetivo central aqui nessas aulas, de distribuição desse módulo de deploy, o objetivo central é você entender como fazer essas configurações para os vários tipos de servidores que a gente vai distribuir aí no dia a dia, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu criei um serviço simples do Horse, onde eu tenho aqui, estou usando Compression e Johnson. Eu registrei aqui uma rota, então tem uma unit ali que é o meu controller, tá? Então tá aqui à direita e estou abrindo esse nosso servidor, estou executando esse servidor na porta 9000. Nada de diferente em relação ao que você já trabalhou até agora, que já estudou aí no nosso treinamento, tá? No nosso treinamento, evidentemente, a gente tem um módulo, um serviço muito mais completo, a gente tem lá o data módulo, enfim, mas tudo que eu fizer aqui aplica-se normalmente àqueles dois serviços que a gente criou, ok? Só muda algumas pequenas nuances, tem algumas pequenas nuances que são configurações para o Windows Service. Então fique tranquilo. O que eu vou fazer aqui, gente? Primeira coisa, eu não consigo simplesmente pegar esse módulo, nesse executável do jeito que está aqui, eu não consigo simplesmente fazer com que ele seja compilado do jeito que ele está aqui para Windows Services. Eu preciso criar um outro projeto. Tá? Em algumas situações eu consigo pegar o próprio projeto criado, em modo console, e a gente fazer a compilação para outras plataformas. No caso do Windows Services, eu preciso criar um projeto novo, tá? Porque tem algumas adaptações aí que são importantes. Então o que eu vou fazer aqui? Vou clicar aqui em grupo, botão direito, vou adicionar aqui um novo projeto, tá? Ou se você quiser fazer um File New Other, também é válido, tá? Sem problema nenhum. Se você for pelo Other, ele vai fechar esse projeto que está aberto e abrir um novo, tá? E aí você pode escrever aqui, Windows Service, tá? Ou simplesmente Service, ele vai trazer essa opção aqui, dentro de Delphi, Windows Service, ok? No meu caso aqui eu vou fazer aqui dentro, tá? Porque eu quero que ele mantenha aqui um grupo de projetos para mim, tá? Então eu vou dar um Add New Project. Aqui eu vou procurar o Service ou Windows Service, tá? Toma cuidado aqui que ele vai trazer também Android Service. Vou pegar aqui a opção Windows Service. Ok. E aí o que o Delphi vai fazer para a gente? Ele vai criar um projeto que tenha uma estrutura já apropriada para rodar em serviço dentro do Windows, tá? Então eu vou dar um Yes aqui. Só uma checagem do próprio Delphi, sem problema nenhum, dá o Yes. Espera ele criar a estrutura para a gente. Perfeito, ele criou uma estrutura para a gente. Vou dar um Enter aqui em algumas units, algumas linhas aqui. Eu vou salvar esse projeto. Eu estou salvando meus projetos dentro de uma pastinha aqui de treinamentos. Você vai salvar onde você acha mais conveniente para você, Vou pegar aqui exemplos de cursos, vamos colocar lá REST básico, back-end. Eu já criei algumas pastas, eu vou criar uma aqui chamada Horse Service, ok? E vou salvar o meu projeto aqui dentro. Eu vou chamar a unit principal de Main Service. Isso é meio que um padrão, uma convenção, na verdade, de serviços, Então a minha meu form principal vai ser Main Services. Vai salvar agora o projeto.
vou salvar ele aqui como srv horse service, tá? Aqui você pode colocar o nome que você achar mais adequado. Vou salvar aqui, beleza. Ele vai pedir para salvar o grupo agora, né, no grupo de projetos. Eu vou colocar aqui grupo serviço, tá? Grupo serviço, aqui é menos importante para você que está assistindo a aula. Salvei aqui, beleza, e agora eu tenho dois projetos. O que eu trabalhei anteriormente, eu tenho um horse service aqui, tá? Quais são as particularidades, né, de um serviço no Windows? Primeira delas, um serviço não pode ter interação com o usuário final, diálogos em tela, não pode ter show message, message DLG, esse tipo de coisa não é permitido em um serviço. Ele tem que funcionar ali quietinho dentro do Windows Services, então por isso a gente está criando uma nova estrutura, tá? Então, uma outra coisa importante, ele tem aqui um main service, que foi o que eu acabei de salvar, né? Eu vou dar um F12 aqui para mostrar esse form. Esse form ele é muito semelhante a um data module, né? Então a gente está acostumado aí a criar data modules nas nossas aplicações desktop, RP, enfim, né? Então ele tem um main service, tá? Um formulário principal aqui, que é onde a gente vai codificar as nossas interações, né? Enfim. E aqui, ó, nesse pseudo data module, digamos assim, ele tem algumas propriedades, então eu não vou entrar em detalhes sobre todas elas. Aqui eu vou mudar o display name dele, que vai ser o nome que vai ser mostrado dentro do Windows Services, tá? Eu estou com uma máquina virtual aqui em Windows, eu vou arrastar ela para o lado para vocês visualizarem. Ó, tá aqui, ó. É uma máquina virtual Windows Server 2012 R2. O Windows 10 possui Service também, né? Então, se você quiser testar essa instalação no seu Windows 10 ou outras versões do Windows também possuem serviços, então não tem problema nenhum, tá? Então, aqui dentro do Windows, ele vai aparecer dentro dessa listagem. Então, o nome que aparece aqui, ó, é exatamente o nome que eu vou colocar aqui dentro no meu form principal, tá? Então, eu vou colocar aqui, para diferenciar, Horse Service, ok? Pronto, e tem mais algumas coisas que você pode colocar, enfim. Aqui eu vou colocar o nome main service. Perdão, ele não vai deixar porque eu já salvei a Unity como main service, né? Certo mesmo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou renomear esse cara aqui para UNT main service, certo? E aí aqui eu vou colocar o name dele interno como main service, tá? Algumas convenções, mas você pode colocar o nome que você achar mais conveniente também, sem problema nenhum, tá? Bom, vamos lá. O que a gente tem aqui de mais particularidades, né? Aqui, ó, nós temos alguns eventos que ocorrem quando a gente faz o start, né, do nosso serviço, o stop, os principais, start, stop e pause, tá? Então, on start, on stop, on pause. Você pode também trabalhar com outros eventos aqui também, né? Então, o que vai diferenciar do projeto standalone para o projeto em modo serviço é onde que a gente vai fazer o registro daquelas rotas, tá? Então, só muda um pouquinho essa estrutura de como a gente faz esse trabalho, tá? Essas configurações. O restante é tudo igual. Inclusive, os arquivos que a gente criou aqui, né, em todo o nosso projeto, todos os controllers, todos os services, todos aqueles units que a gente criou no projeto principal, a gente vai importar para esse projeto de serviços aqui, tá? Então, primeiro, a gente vai entender aqui como funcionam esses eventos, tá? Nós temos aqui também, ó, after install, after uninstall, before install e before uninstall. Então, se você quiser interagir com o usuário final, né, nesse ponto aqui, fazer algum tipo de chamada, enfim, você não pode mostrar diálogos, né, mas você pode fazer algum tipo de chamada, de repente desconectar alguma coisa do banco, ou enfim, descarregar alguma memória, né, você pode fazer alguma programação aqui nesses eventos, tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer é modificar o local onde a gente está registrando essas nossas rotas. No projeto principal, né, aqui no projeto console, a gente costuma registrar a rota lá no DPR, né? Então, se eu pegar aqui, ó,
Project View Source, a gente faz o registro da rota aqui no DPR, né? Direto no View Source. Lá no nosso serviço a gente vai fazer em outro local, tá? Então por isso que a gente está criando uma estrutura aí nova, um projeto novo, tá? E depois, quando essa estrutura estiver criada e você precisar adicionar novos controllers dentro do seu servidor, você vai adicionar isso no seu servidor principal, depois você vai carregar o projeto service e recompilar ele, né? Adicionar as units que você precisa, evidentemente, né? E fazer o recompile dele e aí fazer a distribuição, ok? Então a gente reaproveita tudo que a gente digitou de código, né, de units, no projeto principal, beleza? Então vamos lá, eu vou selecionar aqui o meu projeto servidor, tá? Aqui no Project View Source a gente não vai mexer em nada, tá? Diferentemente do projeto principal. A gente vai mexer única e exclusivamente aqui no nosso main service, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui logo de início? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é importar essa Unity Controller que eu tenho no projeto principal. Então basta eu dar um add aqui em cima, logo abaixo da palavrinha run, um add, vou procurar esse controller, tá? E aí você vai fazer isso com todos os seus projetos, né? Ó, todas as units do seu projeto. Eu vou procurar aqui o que eu criei, que é aqui o console, ou controller. Vou colocar aqui o controller cliente, tá? Coloquei ele aqui, ele vai adicionar essa unit, vai aparecer aqui do lado direito. Beleza, ó, apareceu aqui exatamente o mesmo controller que a gente criou, tá? O que eu fiz nesse controller no projeto principal aqui de demonstração? Eu fiz só o registro das minhas rotas, que estão aqui, tá vendo? Ó, registro da rota. E aqui eu fiz só algo bem simples, do get, post, put e delete, só isso, mais nada. Registrei as rotas e pronto. No nosso projeto principal a gente tem lá os verbos, né, e os endpoints para cliente, produto, itens e pedidos, enfim, né, a gente tem todos aqueles processos. O exemplo aqui é a mesma coisa, tá? Então a gente tem um controller para cada entidade lá no nosso projeto do curso. Então aqui a gente está importando somente um projeto, né, somente um controller. Ok? Beleza, fiz aqui o meu trabalho, né? Fiz aqui o registro, tá? O que a gente vai fazer agora, né? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a programar, né, os eventos do nosso servidor, tá? Em modo serviço. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho alguns eventos, né? Eu não vou interagir com todos eles. Vou interagir primeiro aqui com o horse, o start, né, o onStart, perdão. E no onStart, tá, que tá aqui, ó, onStart, a gente vai iniciar, fazer com que o nosso servidor horse responda em alguma porta. Então vou colocar aqui, ó, thHorse.listen 9000, tá? Eu vou colocar 9010 aqui porque a gente vai mandar todos o serviço, né, para o meu Windows de teste aqui, e eu vou fazer o envio de outros formatos aí de compilação do nosso projeto, tá? Então eu vou colocar na porta 9010 e vou dizer o seguinte, ó, started igual a true, tá? Essa aqui é uma das variáveis que tem ali, né, na parâmetro, tá? Eu tenho que indicar para o serviço, aqui nessa variável, tem que indicar que esse serviço está de pé, né? Ele está funcionando, tá? Então aqui no onStart, service start, eu faço esse processo aqui, tá? Você vai precisar, evidentemente, adicionar aqui a Unity Horse, né? No seu projetinho, ok? E aí aqui a gente já faz o start dele, certo? No onStop, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui thHorse.stopListen. Vou colocar stopped response igual a true, tá? Então, stopped aqui, só tá errado aqui o pezinho, né? Aqui, ó, é essa variável que está aqui no parâmetro. Então, basicamente, inicializou. Quando eu clicar lá em start, eu vou abrir aqui os serviços, ó. Então, vou pegar aqui um serviço que eu já tenho instalado, tá? Vou pegar qualquer um deles aqui, ó. Quando eu dou start, ele
do lado esquerdo aqui do Windows Service, eu tenho a opção Start, Stop, Restart e tenho também aqui o Pause, né? Então, quando eu der um Start, ele vai executar aqui o método Listen, vai rodar na porta 9010 e vai marcar como inicializado. Mesma coisa acontece ao contrário aqui, né? Quando eu parar o serviço, ele vai parar também a leitura da porta e vai marcar como stop de true, ok? Então, basicamente é isso, beleza? Em seguida, o que eu vou fazer agora, né? No onCreate do meu serviço, eu vou inicializar aquilo que eu preciso, que é importante dentro do meu servidor, tá? Então, vou dar um onCreate aqui. Aqui eu posso tanto registrar a rota diretamente, como a gente fez lá no modo console, né? Eu poderia colocar aqui, ó, get, poderia colocar o ping, né? Ou qualquer outro mecanismo aí, né? Qualquer outro recurso, tá? Poderia colocar aqui, ó, procedure hack /thorse request has /thorse response e o next do tipo tproc. Tá? Então eu posso registrar as minhas rotas diretamente por aqui, né? Então dou um send aqui, ping, pong, né? Beleza, eu poderia fazer isso daqui, tá? Sem problema nenhum, mas evidentemente que a gente cresceria demais essa parte do evento onService, tá? onService create. Então o que a gente pode fazer aqui, ó? O que é importante colocar? Primeira coisa, né? Middlewares, tá? Aqui a gente pode lançar os middlewares que a gente vai utilizar. Então aquilo que a gente fez lá no nosso projeto console, né? A gente vai fazer aqui, a gente vai fazer o uso dos middlewares que a gente vai precisar no nosso serviço, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, horse.use. Eu estou usando só dois nesse projetinho aqui, tá? Que são o compression.use e aqui o Johnson, tá? Beleza. Lembrando que eu acabei de criar esse executável, né? Acabei de criar esse projeto, então eu ainda não instalei o Horse nele, né? Não instalei o Horse, não instalei os middles, nada disso, tá? A gente ainda vai fazer isso, ok? A gente está só preparando o nosso serviço agora no Delphi, tá? Então aqui eu vou instalar todos os middles, sabe, que a gente vai utilizar. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou registrar a minha rota, tá? Então controller. Eu chamei ele de pessoa.registry, ok? Eu ainda não faço uso dessa unit, né? Então eu vou ter que colocar ela aqui, ó. O nome da unit aqui, ó, é controller.cliente, na verdade, né? Então vou lá voltar no meu main service, vou colocar o uses aqui, ó, certo? E aqui colocar corretamente, né? Cliente. Tá? Então todos aqueles controllers que a gente criou lá atrás, você vai registrar todos eles aqui, certo? Sem problema nenhum. Correto? Não posso fazer como eu fiz lá no modo console, né? Colocar o write-ln ali para ele dar alguma mensagem na tela, enfim, porque eu não posso realmente mostrar nenhum tipo de interação aí com o usuário final, tá? Então eu vou deixar isso aqui só como exemplo, a gente não vai precisar desse cara aqui, certo? E aqui você já sabe que todos os controllers da aplicação precisam ser gerados, né, registrados por aqui, tá? No onCreate. Ó, eu vou executar, ele vai dar erro, né? Não tem a unit horse, tá? Eu vou salvar ele aqui. Eu vou lá no prompt do DOS, né? Do MS-DOS, no terminal, enfim. Vou abrir aqui. Ó, legal. Abrir, vou clicar com o direito, Open Windows Terminal, que é um software que eu tenho instalado aqui, pode ser no Git Bash, pode ser em qualquer terminal que você tenha instalado aí na sua máquina, tá? Eu vou clicar aqui no Open Terminal. Eu já fui direto para ele ali, vou dar um boss init. Vou dar um boss e horse. Deixa ele instalar pra gente. Logo em seguida eu vou instalar os nossos middles, né? Um boss e eu vou colocar aqui o Johnson
Vou colocar aqui também, ó, espaço, se quiser fazer a instalação de mais de um middle ao mesmo tempo, só dar espaço e colocar o nome do outro middle, tá? Então eu vou colocar aqui horse-compression, tá? São os dois que a gente está usando nesse projeto exemplo aqui. Então vou instalar eles aqui. Beleza. Muito bom. Vou dar um exit aqui que eu já fiz a instalação. Ó, já executou pra gente aqui. Eu vou colocar o que eu preciso, né? Que é o horse.compression e horse.johnson. Certo? Então, provavelmente agora ele vai compilar pra gente. Ok. Controller. Aqui, pessoal, tem um pequeno macete, tá? Tem uma coisa importante aqui que é o seguinte, ó. Eu não posso nomear os meus controllers com a palavra controller no singular, porque isso é o nome de uma unit do Delphi no serviço, tá? Então, quando você utiliza aí serviços no Windows, né, compilando aí no Delphi, você não pode usar essa palavra aqui. Então, ou você coloca, por exemplo, um nome diferente, sei lá, srv.controller.cliente e aí os métodos lá dentro. Ou você muda aqui a primeira palavrinha. Se você perceber, nos nossos projetos, a gente criou no plural, né? Controllers. E aí a gente tem lá cliente, pedido, né? Enfim, então eu vou alterar aqui, ó, botão direito, vou renomear esse cara aqui. Vou colocar ele controllers com no plural aqui, tá? Então eu vou ter que só mudar aqui em cima, né? Controllers, ok. Ponto cliente ali, vou dar Ctrl F9. E aqui eu vou colocar controllers. E aí sim ele vai deixar a gente compilar, tá? Então toma cuidado aí com essa palavrinha aí. Se você colocou no singular, dá uma trocada nela aí para plural, ou de repente salva a unit com um nome na frente, de repente o nome do seu sistema, .controller, .cliente, enfim, fica mais fácil, tá? Então, ó, compilamos aqui o projeto, certo? Salvei aqui. E basicamente é só isso que você precisa para rodar esse nosso servidor como serviço, tá? Então o que eu vou fazer? Ó? Vou compilar ele aqui, ó. Vou dar um clean. Vou dar um build nele. Beleza, vou lá na pastinha onde ele foi criado, tá? O Showing Explorer. Vou aqui no Win32, debug. Vou pegar ele aqui lá no finalzinho. Eu chamei de srv horse service. Vou copiar ele aqui. Copiar. Eu tenho uma pastinha, né, na minha máquina aqui chamada share, que é uma pasta que está compartilhada com minha máquina virtual, tá? Então vou clicar aqui com o botão direito, paste. Gravei ele aqui, ó, ele vai demorar um pouquinho, né, por conta da minha rede interna, ó. Criei ele lá, vou lá na minha máquina virtual, estou rodando aqui com o VirtualBox, vou lá na minha pastinha share, ele está aqui, ó, vou dar um F5, está aqui, ó, botão direito, vou copiar, eu tenho uma outra pasta onde eu peguei aqui como exemplo, eu chamei de Horse Services Windows, tá, vou clicar com o botão direito aqui, vou colar ele, tá? Vou apagar esse aqui que é o anterior, eu acho que já está em uso, né? Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não consigo porque esse outro servidor aqui, esse outro serviço está em andamento. Então eu vou pegar esse horse que está aqui, que eu acabei de colar. Eu vou entrar nessa pasta, tá? Eu já estou dentro dessa pastinha aqui, deixa eu dar só um zoom aqui, ver se eu consigo dar um zoom para você visualizar. Não é possível, mas não tem problema. Eu vou colocar o nome do nosso executável final, srv horse service.exe /install. Só isso aqui, para instalar um serviço no Windows, basta esse comando, tá? Dou um enter aqui, ó, ele está especificando aqui, está dizendo que eu já tenho um serviço rodando nessa pasta, nessa porta, tá? Então ele já criou, instalou, né, o serviço dentro do Windows, mas ele não consegue executar, porque eu estou executando outro projeto já nessa porta, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, eu chamei ele de Horse, ó, Horse Test eu chamei, tá? O outro que está rodando, eu vou parar ele aqui, vou desinstalar ele aqui, ele chama
srv.exe, vou dar um /1 install. Pronto. Acho que eu coloquei o nome errado aqui. SVC eu coloquei, ó. Beleza, desinstalei, vou deletar ele daqui. Beleza. Já não aparece mais aqui como Horse Test, né? Tá ok. Agora sim eu posso fazer o install, né, do outro serviço que eu acabei de criar. Então tá aqui, ó, o nome dele, /install, tá aí, ó. Ele já está instalado com sucesso. Vou no meu Windows, F5 aqui para atualizar a tela. Ele já achou aqui como Horse Service, tá vendo? Então ele instalou aqui, vou dar um Start. Beleza, ó, tranquilo. Então a gente sabe que ele está rodando na porta 9010, né? Então eu vou fechar todo mundo aqui, ó, minimizar. Vou ver se ele está funcionando localmente, né? Então http localhost 9010. Vou dar um /ping aqui, ó. Pronto, ó, get service, ele está funcionando, tá? Esse meu servidor, ele está rodando no IP config aqui, ó, no 15.4, tá? O 9268.15.4. Se eu for agora no Postman e tentar fazer um ping nele lá, ó, 192.168.15.4 na porta 9010, vou dar um ping aqui, ó, ele vai devolver pra gente get service, tá? Se eu colocar aqui post, mesma coisa, ele vai colocar aqui o que eu coloquei na resposta lá. Então agora ele está funcionando como serviço dentro do Windows, tá? Dentro do meu Windows Service ali, tá? Ó, o delete também funcionando perfeitamente. Então assim, o que você pode ver é que é bastante simples, né? Você só tem que tomar esses pequenos cuidados aqui de fazer o registro das rotas no local correto, né? Fazer aqui no próprio onCreate, registrar aqui os middlewares que você vai utilizar, registrou as rotas e acabou, tá tudo pronto, tá? E você pode utilizar aqui o onStart e onStop, isso aqui é importante, tá? Para você não ter problema no seu servidor. O restante aqui, se você quiser interagir de alguma outra forma, né? onContinue, todas as opções, onPause, então se pausar, eu quero que ele faça tal coisa, enfim, você pode também interagir com esses outros eventos, ok? Então espero que você tenha gostado, a gente se vê aí numa próxima aula, muito obrigado e até lá!